E você também tem raiva do Centrão, do Arthur Lira, deputado desse perfil, seja de outros estados, do seu estado? É isso. Preste atenção no parlamentar que você vai votar em outubro. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Em outubro, nós vamos ter as eleições gerais 2022, presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais. E os olhos, naturalmente, isso é normal, estão muito voltados para a eleição presidencial, né? Especialmente pela disputa entre Lula e Bolsonaro. É uma eleição que só tem esses dois candidatos, de fato, disputando o pleito. Então, as pesquisas mostrando, enfim. E Lula está na iminência de ser eleito no primeiro turno, que seria uma novidade, é verdade, algo que nunca aconteceu, mas as pesquisas apontam para essa real possibilidade. Mas e o parlamento? É muito importante você eleger o seu representante executivo, seu presidente, seu governador, seu prefeito, que não é o caso dessa eleição agora, mas também, e eleger parlamentares que tenham consonância com o seu presidente, no caso agora o seu governador, enfim, com o seu eleito para o poder executivo. E essa é uma escolha que não se dá necessariamente com uma coerência político-ideológica, uma coerência eleitoral. É muito comum a pessoa votar no candidato A e num parlamentar que, em tese, fará oposição, ou fará, de fato, oposição a esse candidato ao poder executivo. E por que isso ocorre? E aí a gente tem N fatores para que isso possa ocorrer. E aí o grande problema é a quantidade de candidatos que tem para deputados, seja estaduais ou federais, né? E fica difícil para o eleitor escolher. A gente precisa entender que o eleitor, via de regra, ele não é uma pessoa que acompanha o noticiário político, que procura saber o que os parlamentares defendem, o que eles votaram, o que eles aprovaram, qual o seu comportamento como parlamentar, se ele usa os recursos das suas verbas de gabinete, né? Da verba de atuação parlamentar de forma correta. Ele não quer saber disso, ele não quer saber se o parlamentar, ele não procura saber se o parlamentar tem fidelidade partidária, etc, etc, etc. Então, para o eleitor, escolher um candidato a deputado, seja ele estadual ou federal, é muito mais difícil ele escolher. E aí ele vai atrás das pontes que surgem para que ele faça isso. Ele vai pedir indicação do candidato majoritário, por exemplo. Ele vai pedir indicação do chefe dele. Ele vai pedir indicação do amigo que ele julga que entende mais de política do que ele. Ele vai pedir indicação na família. Ele vai pedir indicação aos amigos, no grupo do WhatsApp. Ele vai pedir indicação ao pastor. Ele vai pedir indicação ao líder da associação de moradores do bairro dele. Ele vai pedir indicação a quem quer que seja para escolher. E é aí que entra a tal da compra de voto, né? É muito comum a gente ver parlamentares tendo seus nichos em bairros, municípios e regiões ali, e há uma certa compra de voto ali, seja do ponto de vista concreto, direto, pago no dinheiro mesmo, né? Tome tanto para dar os votos, e aí você tem as lideranças com as suas listas de eleitores, seja com emendas, as tais das emendas parlamentares, que eu até comentei sobre isso, e se a gente tirasse as emendas parlamentares, o Centrão acabaria, que é esse vídeo aqui do card, que você pode assistir quando esse terminar. Há uma série de formas de comprar votos. Um emprego que se dá a alguém, que se consegue, etc, etc, etc. E é esse o critério que muitas pessoas adotam para escolher os parlamentares, porque tem muito deputado, tem muito candidato a deputado. Tem estados aí que tem candidato a deputado tropeçando uns nos outros. Ó, só para a gente ter uma ideia. Alagoas é um estado pequeno. Em 2018, que não eram as regras atuais, Alagoas teve 336 candidatos a deputado estadual registrados, né, homologados, etc. E 83 candidatos a deputado federal. A bancada de Alagoas na Câmara de Deputados são de 9
deputados, né, 9 parlamentares, e a Assembleia Legislativa aqui de Alagoas tem 27 deputados estaduais. Então veja, é um universo muito pequeno. E você tem esse tanto de candidatos. Era praticamente o candidato tropeçando uns nos outros. E aí quando você vai a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que você tem mil e tantos candidatos a deputado, como é que o eleitor médio, né, o eleitor comum, que não acompanha o noticiário político 24 horas por dia, que não se inteira do perfil dos partidos, dos nomes que os partidos estão apresentando, as suas áreas de atuação, como é que ele escolhe? Né? E é aí que a tal do orçamento secreto ajudou muito os chamados parlamentares do Centrão. Os parlamentares do Centrão, como eu comentei no vídeo que eu já indiquei, que está no izinho aqui, eles são parlamentares que eles não defendem um formato de sociedade, não têm uma visão de mundo para defender, não defendem pautas gerais, não debatem o país de fato. Eles apenas atuam como despachantes de emendas parlamentares, né, executivo e tal, para fazer uma obra ali, uma escola, uma praça, etc., um dinheiro para algum recurso qualquer, né, para uma ação qualquer, um dinheiro para algum recurso, fuleiragem, um dinheiro para alguma ação qualquer, não defendem nada, uma determinada categoria vai lá reivindicar uma pauta de votação, no máximo, mas aí todo parlamentar faz, enfim. São parlamentares meramente despachantes, né? E por que eles fazem isso? Essa é uma forma dele ficar conhecido naquele local. Vamos lá que um deputado X conseguiu recurso para a construção de um ginásio Y numa cidade Z. Aí na inauguração o prefeito vai botar ele lá para falar, entende? Então fica muito essa lógica. É por isso que cada vez mais cresce esse tipo de parlamentar. Como tem muito, as pessoas acabam cobrando dos parlamentares a atuação de mini executivos. E os parlamentares adotaram esse perfil e educando a população com esse tipo de atuação político-parlamentar, né? De que o parlamentar ele precisa ser o mini executivo, mas não é essa a função do parlamentar. A função do parlamentar é fiscalizar, propor leis, né? E ao propor leis, debater a sociedade, debater direitos, debater a questão de privilégios, enfim. É isso que tem que fazer um parlamentar. E aí cada parlamentar na sua esfera de atuação. A distorção parlamentar está tão grande que a gente vê, e aqui muito aqui em Alagoas, inclusive em Maceió, vereadores debatendo temas nacionais, inclusive vira e mexe aprovam legislação, deputado estadual, vereador, aprovam legislações, leis e etc., que são de alçada federal, assim, né? Os caras não sabem, estão entendendo, não tem nem o que debater, não sabem fazer porque ficou apenas atuando como despachantes. De emenda e tal, de levar a liderança em gabinete de secretário de município, secretário de Estado, levar em ministério, ficar levando gente para fazer essa mise-en-scène. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. E o orçamento secreto ajudou muito esse perfil parlamentar, entenda-se, os parlamentares do Centrão. Essa tal dessa PEC 16, essa agora aí, do ponto de vista da eleição presidencial, pouco ou nada vai alterar o quadro geral. Porque o ambiente do país é um ambiente de mudança. As pessoas querem trocar Bolsonaro. Algum impacto terá. Como eu comentei no vídeo anterior, que é esse que está aqui, que aí você também assiste quando esse agora terminar. Pouco ou nada terá de impacto. Pouco ou nada. Porque o ambiente geral é de mudança. O desemprego continua alto. Teve um dado recente de queda agora? Teve, mas a renda caiu também. Então é subemprego. As pessoas ficaram 3 anos e meio, 4 anos, porque vai terminar essa porcaria desse mandato do Bolsonaro, desempregadas, com a inflação gritando, né? A fome voltou. E aí você tem as questões transversais, né? O desrespeito às mulheres, a comunidade LGBTQIA+. Você tem uma série de fatores. Você tem a distorção com a redução de recursos das universidades, né? E é um erro achar que os mais pobres voltam apenas com a transferência de renda direta. O êxito dos governos Lula, que teve-se como programa principal de governo Bolsa Família, esse era o programa carro-chefe, mas não era só isso. O programa Bolsa Família vinha, entre outras coisas, com a questão da vacinação, da frequência escolar. Aí você tinha isso fomentar o emprego, a formação tecnológica, o aumento de vaga nas universidades.
você tem uma série de ações, de políticas paralelas que cruzavam entre si para dar impulso à transferência direta de renda, que é o Bolsa Família, que é esse Auxílio Brasil agora, esse negócio aí. Eu falei melhor nesse vídeo, esse último que eu acabei de recomendar para vocês, né? Então não é só assim. Mas no caso do parlamentar, isso tem um peso maior. Isso tem um peso maior sim. Mas, na verdade, os anos de orçamento secreto têm mais peso do que essa PEC 16 agora, às vésperas de eleição. Tá? Porque essa Constituição já está dada. E aí é muito importante que a gente observe o parlamentar que a gente vai votar, seja para o Congresso Nacional, para a Câmara de Deputados, seja para as Assembleias Legislativas. O caso do Senado é uma eleição diferenciada porque, apesar de senadores serem parlamentares, ela é uma eleição majoritária. Então ela tem menos candidatos e fica mais fácil o eleitor escolher, né? E é um debate mais generalista também que o senador faz. Os deputados, eles tendem a ter perfil mais de nicho, seja por segmento, seja por território. Mas é importante a gente ter esse cuidado. Não adianta de nada a gente tirar o Bolsonaro, eleger o Lula, mesmo em primeiro turno, que dá uma força, e ele tem um Congresso parecido com o atual. É óbvio que a eleição presidencial, a eleição majoritária, ela influencia a eleição proporcional, porque o eleitor ele vai votar no candidato A e ele quer um deputado amigo desse candidato A. Mas qual é esse candidato? Tem muito candidato. É difícil apontar que candidato é esse para o eleitor médio, né? E aí a pessoa que ele vai consultar, que eu citei no começo do vídeo, que ele vai consultar para saber em quem vota, o cara pode mentir para ele, ó, vota aqui nesse fulano aqui que ele é amigo do Lula, ou ele é amigo do Bolsonaro, enfim. E quando vê, não é, né? O cara vai lá, vai fazer oposição ao Lula, ou vai fazer oposição ao Bolsonaro, enfim, ou qualquer outro. Logo, é importante que a gente tenha esse cuidado e essa atenção. É importante a gente tirar Bolsonaro, o país só vai voltar à normalidade, né? Poder voltar à normalidade, começar a voltar à normalidade, quando o Bolsonaro deixar a presidência da República. Mas é preciso que a gente eleja também uma boa Câmara dos Deputados, né? O Senado a gente vai trocar um terço, então a maioria dos senadores continua lá, mas a Câmara dos Deputados é essencial para que a gente garanta a volta à normalidade do país, né? O Brasil, a gente vai precisar dar alguns passos atrás para voltar a andar para frente. Vamos precisar refazer o que Bolsonaro destruiu, tirar o arrumado de um monte de coisa que ele desestruturou, né? Rearrumar um monte de coisa que foi desestruturada. Essa situação desse monte de milico em tudo que é canto, por exemplo, é uma coisa que tem que ser tirada, né? Acabar com essa força desses militares políticos que estão aí alguns partido militar, o nome que você quiser dar. Para começar isso, precisa, além de tirar Bolsonaro, e é importante que seja no primeiro turno, então, eleger o Lula no primeiro turno, e aí, independente da sua posição do Lula, do que você acha do Lula, mas você é a oposição a Bolsonaro, é o Lula que está na iminência de derrotar Bolsonaro. Todas as pesquisas apontam isso. Lula é o cara que pode derrotar Bolsonaro e pode já derrotá-lo no primeiro turno. Então, Lula no primeiro turno, a gente já tira Bolsonaro logo de cara, der tudo certo, e aí seria algo inédito, enfim. E a gente precisa eleger uma boa bancada de deputados federais, uma bancada de deputados federais em consonância com essa reconstrução do país. Porque se a gente eleger o mesmo perfil do Congresso Nacional, o mesmo perfil de Câmara de Deputados, vai ser muito difícil a gente iniciar essa reconstrução do Brasil. Então é importante que a gente tenha isso. O orçamento secreto ajudou muito a manutenção desse Congresso que a gente está aí, esses parlamentares com esse perfil de centrão, e essa PEC 16 agora dá um plusinho a mais. Na eleição presidencial, pouco ou nada vai ter feito. Eu comentei no vídeo anterior, ainda fiz o desafio. Salva o link desse vídeo e volta aqui depois para a gente observar isso. A eleição está ganha, está definida? Não. A eleição só se ganha depois que os votos são apurados. Mas nada indica esse tipo de coisa. As pessoas vão associar o auxílio ao aumento da Bolsonaro, as pessoas também vão associar os anos que passaram na desgracença a Bolsonaro. Já associam ele a isso, né? Então a gente precisa ter cuidado. A questão dos combustíveis, taxistas, caminhoneiros já atinge um setor, né? O auxílio para taxistas, para motoristas de aplicativos, para caminhoneiros, já é um setor
que majoritariamente já é pró-Bolsonaro. Então, na verdade, isso tem muito mais um efeito de manutenção de base do que de conquista de novos votos, né? Então, esse vídeo é muito sobre isso. A gente refletir sobre a importância da eleição do parlamento, de eleger deputados federais em consonância com a reconstrução do Brasil. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Todas elas. WhatsApp, inclusive WhatsApp e Telegram. É mais intimista a pessoa receber o vídeo no celular do que você jogar na rede social mais geral, como Twitter ou Facebook. Também, e nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.